casado. E você, no fundo do seu coração, você deseja ter um relacionamento saudável, você foi moldado de um jeito e você quer viver de outro jeito. Por quê? Existe uma diferença. Onde há pessoas que conviveram no mesmo ambiente ali de relacionamentos acabados, né? Que não deram certo, e a pessoa, ela continua querendo ficar sozinha. Então, ela foi moldada, ok? Só que ela não assume que ela foi moldada e ela continua vivendo esses relacionamentos. Quando você viveu numa família onde dinheiro não era importante, né? Dinheiro além do que era necessário ali para pagar contas, com toda certeza hoje você é uma pessoa que tem muita dificuldade em fazer mais dinheiro além do necessário. E quando faz, o que começa a acontecer? Você começa a perder, né? O dinheiro, ele não consegue se manter ali com você, porque você não foi treinada para isso. E aqui, antes, né, de continuar a dar os exemplos, você precisa entender que não existe culpados, né? Nesse sentido de, então foi, nem mesmo, né? Foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu pai. Eles fizeram como fizeram, porque era a forma com que eles sabiam fazer. Então, aqui a gente está querendo buscar culpados. Quando se trata, né, de questões traumáticas, onde, por exemplo, uma criança foi desprotegida e por isso aconteceu alguma coisa com ela, sim, existiu uma responsabilidade. Só que aqui agora é hora de você olhar para você, se resolver, entender o que esse padrão ele diz sobre você, o padrão do que sempre foi, e que você pode hoje, se o seu chip veio diferente, no sentido de ter vontade de fazer diferente, você a pessoa, é como se fosse assim, você é a pessoa escolhida para que a realidade daquela família seja diferente, entende? Então, vamos supor que você tem uma prima que nasceu ali, né, junto com você, mesma idade parecida, e ela tem uma vida diferente de você. E lá no fundo, você fala assim, mas por que eu vou ser assim? Né? Por que é diferente comigo? Primeira coisa, o chip vem em você, o chip da quebradora de padrão, do que sempre foi vai deixar de ser com você. Porque quando a gente tem uma vontade, tem um sonho, um desejo, existe alguma coisa nisso que tem a ver com a nossa responsabilidade dentro da família. E existe uma outra coisa, da mesma forma que a responsabilidade é de quem tem esse desejo de ser diferente, naquela pessoa, o sonho, com toda certeza, é diferente. Não é o mesmo que o seu. Se você veio dessa família onde todo mundo se parou e você tem vontade ainda de ser a pessoa que vai viver um relacionamento feliz, você não pode querer obrigar aquela pessoa que conviveu ali junto com você a ter o mesmo desejo que você. Talvez ela não despertou para isso ainda. Talvez aquilo ali magoou tanto a vida dela que ela não quer. É claro que eu acredito que todas as pessoas querem, no fundo querem. Se não fosse o trauma, elas iam querer ter alguém para poder dividir a vida. Isso aí é a minha opinião pessoal. Excluir o trauma e a pessoa continua falando que não quer, né, se desse para fazer isso, né, a gente excluir esse trauma, não sei como seria, não acho que teriam pessoas que falam assim, não, eu quero viver sozinho. Tem pessoas que gostam de ficar mais tempo sozinhas, mas é diferente de alguém que fala assim, não quero dividir a minha vida com ninguém. Então, do mesmo jeito, isso funciona para o padrão da criação de filhos. Se você veio de uma família onde para corrigir uma criança, a criança ela apanhava, ela era agredida, para você sair disso, para você é um desafio também, viu? Peraí. É um desafio porque você veio e você foi a pessoa fruto de muita palmada, muita violência física ou verbal. E aí, quando você chega no papel ali de mãe, para você fazer diferente, vem duas coisas aqui, duas
dois sintomas desse padrão. Um é de você falar assim, não, eu vou ser muito melhor que a minha mãe, né? Numa postura de o alecrim dourado, que é muito melhor do que a mãe foi. E aí aqui mora um perigo, porque você vai fazer isso e vai viver essa maternidade, né, que a gente está falando de padrão de educar filho, de uma forma muito pesada, porque aquela forma que a sua mãe fez, realmente, né, não era a melhor, não foi a certa para os tempos de hoje, a bater em criança. Agora, quando você faz isso com uma postura certa, fala assim, nossa, minha mãe era o que ela sabia. Hoje eu vou fazer diferente. E nesses momentos vai vir, né? Quando você tá ali no conflito com seu filho, vai vir aquela vontade de fazer a mesma coisa. A ira. Quando você ainda não consegue controlar, quando você ainda não tem a sua criança ali bem assentada dentro de você. E aí é diferente de. Agora, a outra postura. Não, dá vontade, mas eu não vou fazer. Porque isso eu sei que não é o melhor, que não vai resolver. Então, você já começa a se controlar. No início é uma forma de autocontrole, e depois é um modo operante, que se você fizer o contrário daquilo, você vai se sentir mal com você. Se você for lá e nem dar uma surra no seu filho, igual a que você tomava quando você fazia a mesma coisa, você vai se sentir mal com você, porque existe o pertencer da gente querer fazer a mesma coisa que o grupo fazia, mas existe a nossa individualidade e a nossa visão diante daquilo que está acontecendo. Então, não quer dizer que o não fazer é ruim, só porque você não está. Para não fazer igual, eu não tenho que criticar o jeito que foi feito, entende? Eu devo fazer diferente. Porque se para você, em você doeu, por que você vai repetir a mesma coisa? Né? Um pouco de insanidade nisso. Porque se em você ficou marcas, por que no outro, no seu filho, você vai fazer a mesma coisa para deixar marcas? E tem coisa que vai deixar marcas, que não adianta a gente querer fazer totalmente diferente, né? Que não vai, a conta não vai fechar. Você vai precisar de um tempo maior para agir diferente do que sempre foi feito com você. Então, hoje, o importante aqui não é, mais uma vez, não buscar culpados, apontar o dedo na cara de ninguém. Porque as gerações, elas foram criando gerações, a sua bisavó criou sua avó, que criou sua mãe, que criou você. Então, lá atrás, tiveram muitas marcas, muitas feridas, muitos traumas. Para hoje chegar em você e você viver, né, que na era da internet, do conhecimento mais fácil, né? Na minha época, na minha época de criança, a gente ficava feliz quando comprava Barça, né? Tinha um livro, a enciclopédia. Então, hoje, tudo está aqui no toque do dedo da gente, né? Quando meu filho faz isso, o que eu faço? Né? Você pergunta isso hoje para a inteligência artificial, que ela vai te dar uma teoria sobre isso. E antes? Que sua mãe apanhou, que era comparada, era criticada, humilhada, e na hora de fazer com você, ela fez muito parecido. Só que ela fez não por, eu vou fazer assim para magoar igual eu fui magoada, porque era o que ela conhecia. E sem a gente ter um modo de comparação, a gente não sabe que existe uma outra forma de fazer. Então foi a internet que trouxe tudo. Não foi, mas a informação de que a gente poderia fazer um pouco diferente quando fazer igual. Por que isso acontece? Isso aí, a gente... Ou eram pessoas, né, que buscavam ali algum tipo de ajuda terapêutica e que sabiam disso, e era mais difícil também, né? Então, hoje a gente tem esse acesso à informação, e não no sentido de querer ser a perfeição, que eu acho que isso aí mata muita gente por dentro. Querer ser a pessoa que, a partir de agora, já que eu sei, eu vou fazer diferente. Já que eu sei, e de acordo com a minha história e o que eu escolho fazer, o que eu vou fazer diferente para fazer a minha história diferente e fazer a história dos que virão depois de mim diferente.
Porque se você tem filhos, você vai ser o exemplo para os seus filhos. Se você tem sobrinhos, você vai ser a tia que fez isso ou aquilo para os seus sobrinhos, né? Porque daqui uns dias a gente vai ser história. Daqui uns dias você vai ser só aquela tia ou a mãe que, não, minha mãe era assim ou assado. Então, qual é, hoje, na sua história familiar, o padrão do que você acha que deveria ter sido diferente, só que a gente não muda passado, né? Então, não vai ter jeito. E o que você gostaria de fazer diferente. Isso aqui é o que vai mudar tudo. Em qual área da sua vida? É no relacionamento. Eu achava que meu pai era muito agressivo e hoje, para não ter, né, aquele tipo de coisa, eu fico nervosa, eu me estresso mesmo, porque eu não vou aceitar um falando daquele jeito comigo. Será que esse é o caminho? Não, eu quero romper esse padrão. Então, como eu vou fazer? Porque muito provavelmente você atraiu alguém que vai repetir a mesma história quando você não cura. E como eu vou fazer para que isso não aconteça? Ou você atrai uma pessoa que é o extremo oposto, aquela pessoa totalmente passiva, né? Que, como você já deixou muito claro para a vida e para o universo que você não vai admitir aquilo, o que veio para você? Então, eu quebrar um padrão vai precisar de uma mudança de comportamento minha primeiro. Na minha família todo mundo era muito gastão. E hoje eu seguro mesmo, porque eu não quero passar necessidade de jeito nenhum. Ok, só que qual que é o extremo? Né? Que às vezes você está num extremo, que você às vezes não toma um picolé na rua para poder não gastar pensando naquela necessidade que você passou lá atrás. A sua vida de hoje é toda comandada por um trauma, por um acontecimento, por um medo, uma insegurança, que foi lá atrás, que não precisa repetir hoje. Porque aqui, o mais importante é isso, é identificar o que é. Identifiquei. O que eu, sem querer mudar todo mundo, o que eu posso fazer diferente, sem querer ser a melhor. Você vai ter comportamentos melhores, mas sem essa crítica de eu vou ser muito melhor. Entende? É uma postura de agir diferente, né? Postura que, quando eu falo, é como uma pessoa que tem uma postura firme e uma outra pessoa que tem uma postura muito passiva. Entende? Entenda a postura, assim, a sua forma de fazer o que você está fazendo. E a outra, qual que vai ser o seu jeito, o seu tempero para fazer essa mudança? Eu não aceito homem que grita comigo. Como é que você vai falar isso para o seu marido sem gritar antes com ele? Eu não quero bater os meus filhos. Então, qual é a estratégia que você vai usar para quando vier essa vontade, você segurar isso e fazer de uma outra forma? O que você vai precisar de aprender, né, sobre educação de filhos, por exemplo, que você vai fazer diferente? Relacionamento. Todo mundo é divorciado e eu não quero ser. Então, qual é a sua estratégia para se manter casado? O que hoje você não aceitaria de jeito nenhum? Porque isso é muito importante. O que você não aceitaria de jeito nenhum no relacionamento? Isso aqui eu não aceitaria. As outras coisas, você não se separaria por essas outras coisas. Então, como lidar com isso no dia a dia? Porque, para muita gente, quando se trata desse padrão, até uma toalha molhada em cima da cama é um motivo da pessoa querer separar. Então, qual vai ser o seu meio do caminho? Sabe? Sem ser extrema demais, de nossa, não aceito nada. Porque se a gente falar assim, não aceito nada que não é do meu jeito, você vai realmente ficar sozinha, porque não existe uma convivência de duas pessoas onde os dois são iguais, né? E quando é assim, é um relacionamento extremamente sem graça. Então, qual vai ser a sua estratégia? Esse é o terceiro ponto. Porque, Carmen, tem que ter estratégia para tudo? Tem. Nas suas dificuldades, se você não tem você não cria o seu jeito de agir, qualquer coisa vai levar você para o extremo. Qualquer coisa vai te levar para ser a mulher, mais uma da lista das mulheres separadas, mais uma das mulheres que o dinheiro vai embora, mais uma das mulheres que bate nos filhos, que grita. Então, você precisa
A gente precisa, na nossa vez, porque agora é a nossa vez, agora é a sua vez, de fazer um caminho diferente, criar um novo padrão. E eu vou te falar que não vai ser a coisa mais fácil do mundo. Vez ou outra você vai querer voltar, porque é mais fácil, é o conhecido, né? Porque isso também é uma questão. O nosso cérebro ele quer isso da gente, ele quer o conhecido, ele quer o familiar. Então vai ser muito mais fácil você ser a mãe que berra, que grita, do que a mãe que fala assim: o que eu preciso fazer para isso? Vai ser muito mais fácil falar assim: eu vou separar mesmo, porque, nossa, eu me mole, não aguento isso, fica jogando videogame, fica assistindo televisão. É muito mais fácil. Só que o que você pode, né, que aqui tem a responsabilidade, a minha primeiro. Num relacionamento é a responsabilidade dos dois, mas aqui no meu, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, esses são os passos para você identificar, saber como agir e quebrar um padrão do que sempre foi. E aí eu quero que você comenta aqui qual padrão você identificou aí na sua vida. E se quiser me chamar no Instagram, a Karine Vargas, você compartilha comigo qual foi a sua grande sacada, a mudança que você vai implantar na sua vida a partir de hoje. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.